O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, é com o coração repleto de alegria que nos curvamos diante da sua divindade, da sua santidade, da sua soberania e do seu poder. Faça descer dos céus preciosas bênçãos sobre todos aqueles que nos acompanham no decorrer deste programa. Que tudo seja feito para a honra, para a glória, para o louvor e para o engrandecimento do seu nome. E que assim seja, Senhor. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira, na coordenação, supervisão e seleção de imagens, Newton Moura. A você, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco até o final deste programa, porque até lá, muitas coisas maravilhosas acontecerão para o nosso deleite espiritual. E chegou o nosso momento de reflexão. Para o programa de hoje, escolhemos o tema Cumprindo as Promessas. Vamos fazer a nossa leitura bíblica no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Promessa é um compromisso que se assume para realizar alguma coisa em favor ou contra alguém. É uma obrigação a ser cumprida. Ela pode ser verbal e pode ser escrita. É muito comum ouvirmos das pessoas este refrão: quem promete, deve. Esta é uma grande verdade. Porém, nem sempre quem promete cumpre. No decorrer de uma cerimônia de casamento, sempre as promessas feitas entre os nubentes são as mais lindas e emocionantes possíveis. Muitas pessoas presentes chegam até às lágrimas. Eles prometem estar juntos na doença e na saúde, na alegria e na tristeza, e que estarão juntos até que a morte os separe. Os pais prometem aos filhos os melhores presentes caso eles façam isso ou aquilo que os agrade. E em todos esses casos, e em outros mais comuns e usados em determinados momentos, geralmente as promessas não são cumpridas, o que causa desgaste entre as pessoas envolvidas. Essa segunda carta do apóstolo Pedro retrata apenas uma parte do que está por vir. O apóstolo dá esse recado para desfazer a zombaria dos que duvidavam
da segunda vinda do Filho de Deus. Ele começa dizendo que a vinda de Jesus Cristo é uma promessa a ser cumprida, embora muitos achem que isso não passa de suposição. Deus prometeu, mas não cumpre, é só para a gente ficar com medo, para a gente seguir a Ele. Mas ele começa dizendo em sua carta que a vinda de Jesus Cristo é uma promessa a ser cumprida. Pedro diz que Jesus não retarda a sua promessa, mas se ela ainda não foi cumprida, é por conta da sua longanimidade. No versículo 8 está escrito: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso é muito importante para que você leve em consideração. Isso significa dizer que Deus não calcula o tempo da mesma maneira que nós calculamos. Uma observação bastante profunda é a de que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam e sejam salvos. Ele faz ver que a vinda de Jesus será de surpresa e que, como sinal, os céus passarão. Haverá grande estrondo e o fogo destruirá tudo o que há na terra. Muitas promessas feitas por Deus já foram cumpridas, pois ele não esquece daquilo que promete. A Bíblia contém cerca de 8.000 promessas. 8.000 promessas. De todas as promessas feitas por Deus, apenas uma ainda está por ser cumprida: a segunda vinda do seu Filho, o chamado dia do juízo final. Vamos lembrar algumas das muitas promessas feitas por Deus, lembrando também que ele cumpre todas as suas promessas. Veja bem, em Isaías 40:31, ele promete que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Lembre-se disso. Em Isaías 41:10, ele diz: não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço. Em Isaías 41:11, ele promete: os que contenderem contra perecerão, contigo perecerão. Aqueles que contenderem contigo perecerão. Em Isaías 46:4 está escrito: eu vos carregarei e vos livrarei. Outras promessas de Deus que nós vamos repassar para você. Apenas lembrar que nós acreditamos que aqueles que estudam a Bíblia com muito cuidado sabem disso de cor e salteado, mas vamos apenas lembrar. Outras promessas de Deus. Ele nos prometeu perdão através de seu Filho Jesus Cristo. Ele nos prometeu um novo coração. Ele nos prometeu a sua provisão. Ele prometeu a vida do Espírito Santo. Ele nos prometeu uma vida eterna. Vamos voltar no tempo e pensar na situação em que se encontrava o povo de Israel na condição de escravos. Deus havia prometido tirá-los da escravidão do Egito. Para isso, os israelitas precisariam esperar por um libertador. Esse libertador seria enviado pelo Deus da promessa. Foram mais de 400 anos de longa e tenebrosa escravidão. Mais de 400 anos de uma espera cheia de murmurações e fé. Finalmente, a promessa foi cumprida com a escolha de Moisés e seu irmão Arão para a difícil missão. Agora,
uma observação que nós queremos fazer. Deus prometeu muitas coisas boas para as pessoas, mas também para que as pessoas fossem beneficiadas pelas promessas enviadas por Deus, elas tinham que seguir determinados critérios, seguir os seus ensinamentos. Por exemplo, se Deus prometeu uma vida longa para você, é claro que Ele vai exigir de você que você seja uma pessoa cuidadosa com o seu corpo, que você não seja viciado, que você não se envolva com drogas, com tabagismo, com noitadas festivas. Ele quer que você seja uma pessoa decente, observadora, e uma pessoa que venha seguir os seus ensinamentos à risca. Porque um pai, quando promete um presente para o filho, ele exige do filho o quê? Obediência. Meu pai sempre dizia assim: se você passar nas provas, eu vou te dar um presente tal. Ou seja, ele me prometeu um presente, mas para que eu recebesse esse presente, eu precisava passar nas provas. Não pense que é de graça, não. Entendeu? Deus promete, mas Ele também exige. Não é aquela coisinha assim, muitos pregam por aí: olha, Deus te ama e Deus cuida de você, viu? E pronto. Mas vamos acrescentar mais alguma coisa? Olha, Deus te ama e cuida de você, mas você precisa segui-lo. E para seguir a Deus é muito difícil, não é brincadeira não. A missão de Moisés não era uma missão fácil. Era tão difícil que o próprio Moisés apresentou a Deus algumas desculpas para livrar-se delas. Mas Deus prometeu estar com eles, ele e Arão, seu irmão, em todos os momentos até que a missão fosse cumprida. E tudo deu certo conforme Deus quis. Não foi conforme a vontade de Moisés e de Arão, não. Conforme Deus quis. Foram necessárias 10 pragas para mostrar a Faraó o tamanho do poder de Deus. Águas tornam-se em sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, as pestes dos animais, as úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, trevas e até chegar à morte dos primogênitos. Com Deus, o que é importante fica mais fácil do que pensamos, o que é impossível. Mas com Deus, o que é impossível fica mais fácil do que nós pensamos. Para o homem, o que é impossível será sempre possível. Olha, para o homem, o que é impossível será sempre possível. Mas para Deus, o que é impossível se torna possível. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Com 99 anos, ele foi pai de Isaque com Sara, sua mulher, que tinha 90 anos. Essa parte da história maravilhosa de Deus, você vai encontrar lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 17. Com 86 anos, veja, 86 anos, Abraão foi pai de Ismael. Um acontecimento que está lá em Gênesis 16. Com 99 anos, ele foi circuncidado com Ismael, que tinha 13 anos. Está lá em Gênesis 17, 24 e 20 a 28. O Senhor envia 2 anjos para uma visita especial a Abraão. Depois de alguns momentos de conversa, um deles disse a Abraão que voltaria em 1 ano e que Sara daria à luz um filho. Está lá em Gênesis 18. Gênesis 18. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia caçado todo
o costume das mulheres. Ouvindo a conversa, Sara estava lá um pouco distante, quando o anjo estava fazendo essa promessa a Abraão, promessa enviada por Deus. Sara estava lá ouvindo a conversa. Ela riu consigo mesma, duvidando que aquilo poderia acontecer. Sara deve ter pensado assim: eu com 90 anos, vou ser mãe? Isso é conversa. Esse cara está tentando enganar Abraão aí. O Senhor perguntou, olha, veja bem, Sara pensou, ela riu consigo mesma, duvidando daquilo que poderia acontecer. Aí o Senhor perguntou, olha, que maravilha. Veja que Deus maravilhoso, onisciente, onipresente e onipotente. Ele perguntou, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Foi a pergunta de Deus. Eu acredito que nesse momento aí, o chão estremeceu nos pés de Abraão e nos pés de Sara. Lá na carta de Paulo aos Efésios, agora lá para o Novo Testamento, capítulo 6, versículo 1 e 2, a mensagem é feita em forma de ordem aos filhos para que eles obedeçam aos seus pais. É um mandamento com promessa. Aquele famoso mandamento com promessa. Diz assim a palavra do Senhor, lá na carta de Paulo aos Efésios. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, 1 e 2. Olha, Deus promete, Deus manda que os filhos obedeçam aos pais. E promete que se eles cumprirem essa promessa, eles terão vida longa. Está vendo a promessa? Para você que é filho e é desobediente ao seu pai e à sua mãe, atente para isso. Deus manda que você obedeça aos seus pais e faz uma promessa a você. Aí você terá uma vida longa. Veja que Paulo cita como referência o 5º mandamento da lei de Deus, sendo ele o primeiro com promessa. Para que se prolongue os seus dias na face da terra. Isso é maravilhoso, gente. As promessas de Deus são maravilhosas. Deus promete a coroa da vida a todos aqueles que o amam. E isso está registrado lá no capítulo 1, versículo 12 da carta de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tem gente que pensa que é fácil receber a coroa da vida. Recebe a coroa da vida aqueles que amam a Deus. E você pensa que é fácil amar a Deus? Amar a Deus não é só dizer que eu creio que Deus existe. Eu creio. Eu gosto muito de Deus. Eu confio muito no Senhor. Mas não cumpre o que Ele manda você fazer. Você pensa que cumprir, que amar a Deus é só frequentar uma igreja, participar dos cultos, tomar uma ceia, ser batizado, se tornar membro de uma determinada denominação religiosa. Isso não é amar a Deus, não. Você pode estar dentro de uma igreja há 30, 40, 50 anos e pode não estar fazendo a vontade de Deus. Amar a Deus é uma coisa importantíssima na vida do crente. E você não será salvo se não amar a Deus, não. Você só será salvo se amar
a Deus. Em Mateus 25:32, Jesus prometeu que na sua segunda vinda, todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. No versículo seguinte, ele diz que ele porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Você está entendendo o recado de Deus? Para os que estiverem à sua direita, ele dirá, olha, presta atenção nesta frase. Para os que estiverem à sua direita, ele dirá, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está lá no versículo 34. Ele prometeu que aos que estiverem à sua esquerda, ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está no versículo 41. Ao receber a visita do anjo Gabriel, Maria ficou pasmada ao saber que daria à luz a uma criança, mesmo sendo virgem. Esta é outra parte importantíssima, registrada nas Escrituras Sagradas. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. A resposta do anjo foi, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você encontra isso lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. A resposta do anjo para Maria, quando ela disse, olha, eu sou virgem, eu não tive relação com homem nenhum. Aí o anjo responde, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Esse é o Deus da minha vida. Esse é o Deus da minha salvação. O Deus pelo qual eu sou apaixonado. Eu quero muito bem esse Deus maravilhoso. A humanidade continua confundindo liberdade com libertinagem. Ter liberdade para fazermos nossas escolhas é uma coisa. Usar a libertinagem para desafiar o nosso Deus é muito diferente. Jesus Cristo prometeu lá em Lucas 31, 25 a 27, que na sua vinda haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ele disse ainda que haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Na vinda de Jesus Cristo vai ser terrível. Tem homem que vai desmaiar. Pessoas vão desmaiar. Mas para a alegria de alguns e o desespero de muitos, o Filho de Deus virá numa nuvem com poder e grande glória. Esta é a promessa divina que será cumprida. Para aqueles que perseverarem até a vinda de Jesus Cristo, essa vinda será um motivo de glória, um motivo de alegria, de louvor, de aleluias. Muitos vibrarão felizes. Maranata! Maranata! Oh, coisa maravilhosa a vinda de Jesus Cristo, gente. Para aqueles que perseverarem na fé até o final. Não é para todo mundo, não. Viu? Faraó achou que seria impossível Deus cumprir a promessa de castigar o Egito com a morte de todos os primogênitos. Deus cumpriu a promessa. A humanidade continua duvidando que Jesus Cristo virá, mesmo diante de tantos acontecimentos desastrosos.
desmoronamentos, inundações, terremotos, epidemias e outros fatos horripilantes. Meus amados irmãos, meu querido ouvinte, o Deus que abriu o mar durante mais de uma semana, ou quase uma semana, é o Deus que manteve o seu povo 40 anos no deserto, sem estragar as sandálias e as roupas, e sem faltar alimentos e a água para beber. Meus amados irmãos, não é brincadeira. Mais de 2 milhões de pessoas passar em terra seca. E aquelas, o mar aberto. Montanha de água de um lado, montanha de água do outro. Isso não foi um dia só, não. Não foi um negócio de 1 hora, 2 horas, não. Foram quase 2 semanas. 15 dias, o mar aberto. Você sabia disso? Ou você pensa que foi negócio rápido? Corre, corre, corre que Deus vai fechar. Não. Passaram dias, é tanto que enquanto o povo estava passando, o fogo estava subindo de noite e a terra durante o dia, para impedir que o exército de Faraó derrotasse o povo de Deus. O Deus que deu vitórias a um povo sem treinamento de guerra diante de exércitos poderosos e invencíveis só pode ser um Deus gigante. Porque o povo de Israel não tinha treinamento bélico. Não tinha treinamento de guerra. Não. Era um povo normal. Eram ex-escravos. Mas Deus deu muitas vitórias àquele povo que não tinha nenhum treinamento de guerra, diante de exércitos famosos, poderosos e até invencíveis. Você já pensou nisso? A vitória que Deus pode dar a você, agora, se você seguir o passo de Jesus Cristo. Não me venha com essa conversinha que, Deus é bom demais, vai me dar vitória. Sim, vai te dar. Mas você tem que pagar o preço da vitória que você vai receber de Deus. Viu? Não é assim de graça não que você vai. Tem gente assim, não, a gente não precisa fazer nada não, que Deus dá de graça. Dá não. Dá não. Ele dá, mas exige de você. Não vem essa conversinha que Deus é bom demais e dá coisa. Basta você dizer assim, eu creio em Deus. Sem seguir os passos de Jesus Cristo. Sem seguir o ensinamento de Deus. Sem fazer a vontade deles. Para que você alcance a vitória, você tem que ser um servidor fiel. O Deus que expulsou demônios, deu visão a cegos, deu voz a mudos, deu audição a surdos, curou leprosos, ressuscitou mortos. Um Deus como esse não pode ser um Deus qualquer. É o Deus cujas promessas causam dúvidas e cujos poderes ainda são questionados. Tem gente que não acredita em Deus. Tem gente que acha que tudo é ilusão, tudo é historiazinha para botar a garotinha, nenenzinho para dormir. Não, não é não. Não é não, viu? Quando Jesus Cristo voltar, você vai dizer isso para ele. Nosso Deus é um Deus poderoso. É um Deus maravilhoso. É um Deus gigante, forte, firme. É um Deus vivo, único e verdadeiro. E tem muita gente que coloca Deusezinho desse tamanhozinho na frente dele, diante dele, acima dele. Está muito enganado quem faz assim. Ou você é de Deus ou é do diabo. A palavra dói, né? Mas muita gente tem medo de dizer isso. Eu não tenho, não. Eu não tenho medo de dizer isso, não. Quem não é de Deus é do diabo. Você está entendendo a mensagem? Deus é bom, é maravilhoso.
Deus é bondoso, misericordioso, amoroso, mas lembre-se da justiça de Deus. Lembre o que ele fez com o povo de Israel que desobedeceu a ele. E sabe que o primeiro pecado foi a desobediência. Não foi outra coisa, não. Não foi um crime, não foi um adultério, não foi falar mal disso, falar mal daquilo, não. O primeiro pecado, aquele que trouxe a morte física para o homem, foi o pecado da desobediência. Deus disse para o homem, não coma do fruto daquela árvore. Ele desobedeceu e comeu. Ele desobedeceu e comeu. Foi a desobediência, o primeiro pecado do mundo. Você está entendendo o recado? Esta é a mensagem que nós tínhamos para você. Esse é o nosso momento de reflexão. Pense nisso. Medite nisso. Reflita sobre isso. E que Deus te abençoe. E você continua no programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Muito obrigado pela sua preciosa audiência. Abaixo de Deus, você é o grande responsável pelo nosso sucesso. Um abraço aí para nossos amigos, o Orlando Castro e sua esposa, Dona Ceissa, lá na cidade de Santa Maria, seus filhos Mateus e Lucas. Um abraço aí para o Gênison, sua esposa, Dona Sônia, também lá na cidade de Santa Maria, pertinho ali do Orlando, né? Para o Gênison, Dona Sônia e o Kelvin, seu filho. Meu amigo Zé Roberto, na IPCG, Igreja Presbiteriana Central do Gama, aqui na cidade do Gama, é o membro da Igreja Presbiteriana, Zé Roberto. Um abraço para você, Zé Roberto. Sua esposa, Dona Cláudia. O Roberto Felipe, sua esposa Edinalva. Seus filhos Daniel e Samuel. Esse casal é maravilhoso. Casal maravilhoso. Um abraço aí para Maria do Rosário Silva, na cidade de Olímpia, em Minas Gerais. A Yolanda Oliveira, na cidade de Crateús, no Ceará. Maria das Dores, em Lagoinhas, Belo Horizonte. Elizabeth Oliveira, lá da Assembleia de Deus, Fé e Esperança, em Maurilândia, no estado de Goiás. Adelírio Mendes de Freitas, membro da Assembleia de Deus, em Maurilândia, Goiás também. É a mesma igreja da Elizabeth Oliveira. Meu amigo Arthur Rocha, sua esposa, Dona Lourdes, seus filhos, seus netos, aí no setor leste do Gama, membro da Igreja Batista Central do Gama. Meu amigo Josué José e sua esposa, Dona Marli, membro da Igreja Batista também do Gama, mesma igreja lá onde frequenta o Arthur, né? Aliás, o Josué é cunhado do Arthur, né? Aí, ouvinte do nosso programa também. Geraldino Neves do Rosário, membro da Assembleia de Deus em Goiás. Alô, gente de Goiás, aquele abraço. Mariana Rodrigues, na cidade de Catalão, no estado de Goiás. E Rosana Garcia, membro da Igreja Deus é Amor, na cidade de Goiânia. A Maria das Dores, na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Maria das Dores, membro da Assembleia de Deus, aí no Rio de Janeiro, né? Um abraço. E a Luciana Feitosa, na Igreja Universal em Manaus, capital amazonense. A todos vocês, a nossa gratidão. Meus amigos ouvintes aí na cidade de Teixeira, na Paraíba, Santa Terezinha, Piancó, Catingueira, Conceição do Piancó, São Mamede, Santa Luzia, Malta, Condado, Pombal, Souza, a cidade de Sorriso. Ah, você precisa conhecer a cidade de Souza. É uma cidade plana, linda. E agora é a cidade dos dinossauros. Cidade histórica, viu?
Um abraço aí para o pessoal de Cajazeiras, também no estado da Paraíba. Aí os amigos de Araripina, Petrolina, Trindade, Oricuri, Exu, Ipubi, todos lá no estado de Pernambuco. Eita, meu querido Pernambuco. Aos nossos amigos do Ceará, Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte, São Paulo. Meu amigo Zé Vicente, aí em São Paulo. Ô, Zé Vicente! Zé Vicente trabalhou conosco lá na oficina do meu pai, lá em Patos, na Paraíba, e agora mora em São Paulo. Agora tem filhas, tem netos, parece que tem até bisneto, né, Zé? Tá ficando velho, hein, cara? Um abraço para os meus amigos em Alagoas e no Tocantins, tá bom? A todos vocês um abraço cordial. Obrigado pela audiência. E eu volto a dizer, abaixo de Deus, vocês são a razão do nosso sucesso. E agora chegou o momento especial da nossa homenagem. Hoje vamos fazer uma homenagem à Fortaleza, capital do Ceará. Alô, gente do Ceará, aquele abraço. Você conhece a capital cearense? Você precisa conhecer as maravilhas de Fortaleza, principalmente a praia de Iracema. É a praia famosa lá de Fortaleza, né? Alô, povo cearense! Hoje o nosso programa terá o prazer de falar um pouco sobre essa maravilhosa capital cearense. Vamos lá? São vários os acontecimentos que marcam a história desta belíssima cidade. Basta lembrarmos da chegada dos primeiros seres humanos e a fundação do Forte Skoddenbosch, sua elevação à categoria de vila e depois cidade. Tudo isso há cerca de 2.000 anos. 2.000 anos, gente. Até o ano 1000, a região era dominada pelos índios tapuias, oriundos da Amazônia. No ano de 1649, aconteceu a fundação do Forte Skoddenbosch, uma homenagem ao governador de Pernambuco. A criação da Vila Fortaleza aconteceu em 1699. Hoje, a capital cearense é conhecida como um dos principais polos industriais do Nordeste, além de ser uma das capitais mais populosas do país. Fortaleza é a capital do estado do Ceará. É uma cidade onde o turista encontra as mais diversas atrações. Nada melhor do que curtir momentos maravilhosos nos parques, nos museus, nos teatros e nos mercados, além do prazer de curtir as belíssimas praias. Mas as atrações não param por aí. Que tal uma visitinha lá na famosa praia de Iracema e na Praia do Futuro? Bem, se você quer mais, então a praia do Mucuripe espera por você. Morrendo de inveja estão as praias de Porto das Dunas e a de Lagoinhas. Não se desespere, você vai precisar de muito tempo para viver as belezas das mais concorridas atrações da capital cearense. Você também pode optar por uma visita ao Museu da Fotografia, o Teatro José de Alencar, o Mercado Central, o Mercado dos Peixes, mas sua visita pode chegar à Catedral Metropolitana de Fortaleza, até a Praça dos Mártires. Tem ainda a Arena Castelão, onde são realizados grandes jogos. O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Depois é só dar um gostoso e saudável passeio ao ar livre com vistas para o mar. Fortaleza é uma capital maravilhosa.
Todos os anos, milhares e milhares de turistas visitam aquela capital, porque Fortaleza tem muitas coisas maravilhosas para lhe oferecer. Vai lá, faz uma visita à capital cearense. O povo cearense é um povo acolhedor, um povo maravilhoso, um povo que recebe você de braços abertos. É um povo carinhoso, um povo charmoso, um povo distinto, um povo fino. E é lá, na belíssima cidade de Fortaleza, onde reside o nosso querido ouvinte João Paulo, da Assembleia de Deus. E o João Paulo está aproveitando essa oportunidade em que estamos homenageando a capital de Fortaleza para fazer um convite especial a você. O João Paulo está dizendo, vem conhecer Fortaleza, a capital do meu coração. Vai lá, Fortaleza te espera de braços abertos. E nós continuamos agradecendo a vocês que estão conosco no programa 100% Gospel. Um abraço aí para os pastores agora, Galeria dos Pastores. Vamos ver quem faz parte da Galeria dos Pastores? O pastor Galeno, lá da Igreja Verbo da Vida. O pastor Salvador, da Igreja Nova Vida. Os dois lá de Marcolândia, no Piauí. O pastor Valdemir Souza e sua esposa Luziete, lá na Assembleia de Deus, em Betânia, no Piauí. O pastor Arão Lemos e sua esposa, pastora Helenice Lemos. Um abraço a todos vocês, pastores, que nos acompanham aí no programa 100% Gospel, tá bom? Um abraço aí para a Lourdes Costa, em Cuiabá, no Mato Grosso. Aí um abraço para a família Holanda, o Eliezer Holanda Filho, Zizo, sua esposa, dona Gláucia Holanda, seu filho Darinho e seus netos, Keila, Carolina e Pablo. Um abraço aí para Gláucia Maria, Yaya, a irmã do Zizo. Essa família mora na capital pernambucana, Recife, a Veneza brasileira. Olha, se você for a Recife uma vez, vai ficar viciado, hein? Vai querer voltar lá muitas vezes. Ô, capital linda, né? Faz uma visita a Recife lá, faz lá. E você vai ver que nós temos razão em tecer grandes elogios à capital pernambucana. Não é porque eu sou pernambucano, não. Mas que Recife é uma cidade linda, isso é uma grande verdade, tá bom? Um abraço para a família Holanda. E continue aí divulgando o nosso programa, tá bom? Um abração. Agora vamos falar do nosso povo lá de Marcolândia, no Piauí. O Oswaldo Costa, sua esposa, Dona Hilda, seus filhos Antônio Carlos e Petrônio, seu amigo o Zequinha, né? O Zequinha? Dona Valdeni e sua esposa Isaquinha, os irmãos Oséias e Paulo César Rodrigues, todos na cidade de Marcolândia, no Piauí. É uma cidade que está crescendo. Está crescendo. É uma coisa extraordinária. Eu estive visitando Marcolândia, o estádio que construíram lá, o prefeito construiu, é uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Né? Vale a pena você enche os olhos vendo o estádio que foi construído lá em Marcolândia. Né? É de causar inveja a vários estádios por aí. Né? Meu amigo Pedro Oliveira Alves, sua esposa Soliandra Alves, lá em Patos, na Paraíba. O casal que promove os maiores eventos do estado. O Maurílio Gonçalves, na cidade de Patrocínio. Leandra Rocha, na cidade espanhola de São Sebastião. O Getúlio Moraes e sua família na igreja Deus é Amor, em Juazeiro da Bahia. Cidade linda, hospitaleira, maravilhosa. Um abraço aí para as irmãs Silene e Sildani, em João Pessoa, na Paraíba, outra capital que encanta. Essa daí, quando você chega, ela abraça você assim, ó. João Pessoa é maravilhosa. Eu tenho um amigo que já foi a João Pessoa 5 vezes e sempre diz para mim, tô doido para voltar para lá de novo.
Olha, tem praias maravilhosas. Eu gosto muito da praia do Golfinho, quando eu vou para João Pessoa, né? Eu vou lá para Tambaú também, mas vou a Tambaú, mas daqui a pouco peraí, vou dar uma voltinha ali. Aí corro lá para a praia do Golfinho. É uma praia muito gostosa, viu? E outras atrações em João Pessoa. Faz uma visita à capital paraibana, vai. Um abraço para o João Paulo, na Assembleia de Deus em Fortaleza, no Ceará. Fortaleza é a cidade homenageada hoje no nosso programa. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Vocês são maravilhosos. Pense nisso. Abaixo daquele nosso Deus maravilhoso, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, abaixo deles, vocês são os maiores responsáveis pelo nosso sucesso e para que nós mantenhamos no ar o nosso programa 100% Gospel. Contaremos sempre com você aqui presente no programa 100% Gospel. Na apresentação desse amigo de vocês, Adalberto Pereira, com a coordenação de outro amigo maravilhoso, o Nilton Moura. Ele coordena, supervisiona e seleciona as imagens do nosso programa. Um abraço para vocês todos, continuem conosco. Aqui vocês estarão sempre bem. Já estamos vivendo o calor do Natal. As pessoas se movimentam para um lado, para outro, à procura dos melhores presentes para as pessoas queridas e amadas. E nós preparamos uma mensagem para você sobre o Natal. Uma reflexão especial. Como a palavra Natal não consta nas Escrituras Sagradas, e como Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, não apresentaremos um texto bíblico para iniciarmos nossa meditação. Vamos nos apegar a algumas passagens bíblicas para justificarmos o nosso pensamento. Começamos com este encontrado no Evangelho de Lucas 2, 8 a 11. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A narrativa continua no versículo 12. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. O nascimento do Filho de Deus foi um acontecimento da mais relevante importância para todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus nasceu, sim, e não foi numa maternidade luxuosa, com médicos e enfermeiras famosos. Também não foi numa sala com ar-condicionado. Para ele não teve chá de fraldas, nem enxovais e nem outras regalias. Jesus nasceu numa estribaria, porque não encontraram um lugar mais aconchegante para aquele que seria sacrificado numa cruz, onde derramaria seu precioso sangue para a remissão dos pecados de uma humanidade perversa, cruel, egoísta e corrupta. Não foi um fato levado ao conhecimento mundial pelos mais sofisticados canais de televisão, nem em páginas coloridas de preciosas
revistas e jornais. O anúncio foi feito por um anjo aos pastores, conforme já mostramos nos 2 textos anteriores. Os únicos presentes, ouro, a realeza de Jesus, incenso, a divindade de Jesus, e mirra, a humanidade de Jesus e a sua paixão, recebidos pelo recém-nascido Filho unigênito de Deus, foram levados por 3 magos vindos do Oriente para Jerusalém, informados pela mesma estrela que aparecera aos pastores. Onde está o recém-nascido, Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Essa pergunta foi feita pelos 3 magos, que deixou o rei Herodes e toda a humanidade alarmados. Mas tudo virou comércio. O nascimento de Jesus Cristo despertou o interesse de pessoas que passaram a explorar aquele sagrado acontecimento. Passaram a criar situações que não condizem com a realidade dos fatos. Deturpando o foco da história, os homens reabasteceram suas prateleiras, enriqueceram o seu comércio, colocando à venda produtos caríssimos e de famosas etiquetas. E o aniversariante, que deveria ser o alvo principal, o mais presenteado, nem um abraço recebe. Continua sendo rejeitado. O nome de Jesus Cristo, que deveria servir de transformação da humanidade, passou a ser motivo de ganância do homem. Tudo que se refere ao Filho de Deus é utilizado pelo homem como produto a ser comercializado. A figura do Papai Noel dominou a mente das crianças, que o têm como um velhinho maravilhoso que de ano em ano traz uns presentes que ele nunca comprou. Elas ainda não descobriram o quanto esse Papai Noel é ingrato, trazendo para uns presentes caríssimos, enquanto para outros manda apenas um cartãozinho de plástico, um carrinho de plástico ou simplesmente uma cartinha de Feliz Natal. O pior em tudo isso é que os próprios pais estimulam seus filhos a acreditarem que os presentes que eles compram, frutos do seu trabalho, são presenteados pelo bom velhinho. Bom, entre aspas. Se você perguntar a uma criança e perguntar quem deu o presente que ela tanto acaricia, certamente ele vai responder em sua ingenuidade: foi Papai Noel. E a figura do pai, como fica? Muitos até riem como se tudo estivesse normal. Mas os absurdos não param por aí. Um dos momentos sagrados e tão explorados pelo homem é a celebração da Páscoa. Por outro lado, absurdo ou não, foi criado o caríssimo elemento conhecido como ovo da Páscoa, cujo comércio se estendeu pelo mundo afora. Da mesma forma surgiu a figura do coelhinho da Páscoa, para deixar a criancinha empolgada e feliz diante de um animal que nada de especial representa. Ingênuas e levadas pelo intolerante ensinamento familiar, as crianças abraçam o coelhinho como se estivessem abraçando o próprio Cristo. Só para deixar muita gente frustrada. Na Páscoa, eram consumidos pães sem fermento e ervas amargas, nada de doces e muito menos de chocolates. Desculpem se eu estou colocando pimenta na feijoada de vocês, mas esta é a grande verdade a respeito do Natal
que não é comemorado como deveria, e nem na data certa é comemorado o nascimento de Jesus Cristo. Que fique com você essa verdade que muitos não têm coragem de dizer. Nós voltamos a dar esse grito de alerta. Jesus Cristo está voltando. Mas antes que isso aconteça, Ele espera que você se arrependa dos seus maus caminhos. Deixe de lado os vícios, os maus costumes, as coisas que não agradam ao Senhor. Porque a volta do Filho de Deus é uma certeza. Não é um sonho, é uma realidade. Prepare-se para a volta de Jesus Cristo. Seja um servo fiel, não apenas um esquentador de banco de igreja. Seja crente verdadeiro. Seja crente fiel. Aquele crente que olha para Deus com respeito, com dignidade, com firmeza, com fé e crendo em tudo que Ele fez e em tudo que Ele haverá de fazer. Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão aí para que você se prepare. Terremotos, maremotos, tufões, tsunamis, abalos sísmicos, desmoronamento, enchente, morte de pessoas inocentes. Tudo está acontecendo à luz dos nossos olhos. A olho nu. Não é invenção. Não é sonho. É uma realidade. Os fatos estão acontecendo. Falta apenas o toque da última trombeta. E quando isso acontecer, se você não estiver preparado, você não será salvo. Jesus Cristo está voltando. E Ele está te dando outras e outras e outras chances. Arrependa-se. Deixe a sua idolatria, a sua incredulidade. Deixe-se ajoelhar diante de ídolos que não têm vida. Ajoelhe-se diante de Deus, que é um Deus que tem vida, que é um Deus único e que é um Deus verdadeiro. Jesus Cristo está voltando. E o nosso programa está chegando ao seu final. O que é bom dura pouco. Mas se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa aqui com vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus esteja sempre iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos, derramando preciosas bênçãos sobre você e sobre sua família. E que nós estaremos esperando por você no próximo programa, se assim o Criador nos permitir. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13, 13. Tchau, gente! Aquele abraço de todos que fazem o programa 100% Gospel. E até o próximo programa, se o Criador nos permitir.